Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu, mano. É E isso. se Deus me deu voz, se ele me deu condição de poder falar, É se isso. ele me deu uma posição na qual a gente consegue organizar isso aqui, de poder ter vocês como meus convidados, de poder ter relevância, foi porque Deus me deu, porque eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu sempre corri atrás do rabo, atrás do dinheiro, atrás de bebida, atrás de um monte de coisa sem sentido, porque tinha um vazio do tamanho de Jesus. E Sim. hoje Jesus entrou na minha vida. E eu não Aleluia. tenho como fazer aquilo que vocês acabaram de falar. Eu não tenho como ficar com isso pra mim, porque é tão bom que eu quero que todo mundo tenha. saiba. Nem que eu tenha que ir pra um bloco de É isso. carnaval, nem que a gente tenha que fazer um sunset, nem que a gente tenha que fazer uma tardezinha, nem que a gente tenha que fazer. Vamos fazer um evangelismo na porta de uma universidade. Vambora. Sabe? Essa é a parada, porque se Deus chamou, ele viu que a gente tem um propósito aqui, ele precisa usar exatamente quem a gente é, mano. Sim. Então é esse que é o sentido da intensidade, daquilo que eu acredito. Por isso que a gente tá aqui, mano. A gente tem o Rafael do jeito dele, você do seu E eu jeito. queria depois até falar um pouquinho desse jeito. Manda, já fala aí, irmão. Eu me empolgo. Me perguntou, eu que Não, entrevisto. mas você tinha que falar, porque você Largou também... o Faustão, mano. Largou o Faustão, mano. Largou o Faustão, mano. Cara, Depois não aguentou tanta glória. e ele gosta tanto, cara. gente. Ele, quando vê alguém o final fazendo isso, ele vem no ouvido, vou contar. O Cássio fala assim, mano, é igual o Faustão. Ele faz. Mas tá tudo certo. Até o final não é do programa no ouvido. esse Não, microfone mas, cara, ficou eu tinha velho. que perguntar pra você, porque além de entrevistador, você é evangelista, e é importante sua opinião. Não, amém, mano. Eu vou te falar, assim, até eu entender o motivo pelo qual eu nasci, Ele eu era sou- chato, eu pronto, sou falei. muito grato a Deus, cara, por essa igreja, pelos meus pastores, pela liberdade, sabe, que eu tenho pra fluir no ministério que Deus me confiou, cara, nesse lugar, porque, cara, de verdade, é o que o Cássio falou, não é em qualquer lugar que um cara que foi chamado como eu fui vai poder transitar, sabe? E quando tudo isso aconteceu, eu entendi de verdade o que Deus tinha me chamado para fazer. Eu tenho uma veia do humor muito clara em mim, e antes de me converter... Mentira. Sério? Se ele não fala, eu nem percebo. Eu nem ia perceber se ele não falar. E Não, de vamos fazer verdade... Cara, não, é importante falar, cara, porque... Não, aqui alguém tem que falar. Alguém. Importante falar É o importante concorrente. falar. Não, a gente não vai. Não vamos. Não vamos. Nós não vamos. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu voltar, cara. Podcast. Não pode não. Deixa ele falar. Deixa eu Thiago, voltar, deixa- cara. Sai dela. Pô, hein? Foi Mas mal, assim, perdão. cara, e é importante falar sobre isso, porque muitas das vezes você pode estar achando que porque Deus te chamou de uma maneira diferente do convencional, você não vai ser usado por ele. Mas não é assim que funciona. Eu lembro de uma vez, e cara, o Cássio foi um cara transformador para eu dar, assim, aquele dia foi assim, absurdo na minha vida, que ele falou assim pra mim, mano, você parece muito com o Thiago Brunet. E eu falei assim, fui para casa pensar nisso, eu falei, cara, tá tudo errado. Porque eu admirar o Thiago Brunet não me torna o Thiago Brunet. Eu não fui chamado como ele. Sabe, claro que falar com sabedoria, falar com discernimento, pedir palavras do alto para poder resolver problemas, a gente vai pedir. Mas eu não fui chamado dessa maneira. Então eu estava indo para um lugar onde eu teria que sustentar com a força do meu braço um ministério que não é meu. Cansa. Sabe, imagina você subir a uma plataforma para pregar igual alguém que você não é. Imagina a surpresa que pessoas vão ter quando a unção que desce sobre você começar a fluir daquele lugar e ninguém entender nada, porque não te colocou ali para isso. Te colocou pelo que você estava Te colocou pelo que você estava fazendo antes. E sabe? Então, assim, quando Deus me deu esse reset, eu falei, cara, agora é a hora. Agora, de verdade, é a hora de eu ativar esse ministério. E como isso aconteceu? Infelizmente, isso aconteceu através do que a gente está conversando aqui. De pessoas que estavam dentro de um ambiente, de um sistema religioso, e por um problema que a gente foi vivendo naquele lugar, começaram a ferir, ofender, machucar, perseguir a gente com palavras. E como eu e a Carol, a gente era muito novo de igreja, a gente chegava em casa, cara, a gente chorou muito algumas vezes com o Senhor. E numa dessas vezes que eu chorei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer para me livrar disso? Sendo que o Senhor me deu uma palavra de permanência. E ele falou, tudo que você já tem está dentro de você. E, cara, quando ele falou isso, eu falei, olha, o que eu tenho dentro de mim, a igreja vai me explodir. Porque o que eu amo fazer, e eu fiquei trabalhando, eu trabalhei 1 ano dentro de um comedy,
e nunca me deram 5 minutos. E eu era o cara mais engraçado da cozinha. Às vezes estavam rindo na cozinha e não estavam rindo do comediante. Eu entrei com um comediante renomado para poder conversar com ele. 3 minutos o cara quis me deixar dentro do backstage dele. E aí o patrão na época, não, sai. O cara não queria deixar eu ir embora. Porque eu fui levar uma água, brincando. E eu falei, senhor, eu sempre fui um cara divertido, extrovertido. Só que eu tô ficando chato, porque estão dizendo que tem que ser assim. Chato. E aí, cara, isso é muito forte. Eu falei, eu vou testar. A primeira que eu levei, eu rebati com humor. E o humor nada mais é, Cássio, do que um jeito leve de falar uma verdade. Um jeito engraçado. Então, quando a pessoa veio com a primeira pedra, eu voltei com humor. Eu voltei com alegria. E aquilo constrangeu. Isso me gerou 85 cafés, aonde eu não paguei nenhum, graças a Deus, mas as pessoas... falar isso, quer dizer, alguém tem que falar, né? Importante. Não, graças a Deus, eu fui nos cafés, mas todo mundo tentando dizer pra mim, cara, você precisa ser de outro jeito, a igreja não vai te aceitar. É o famoso molde, né? Você vai ser tirado de algumas rodas, alguns lugares vão te limitar, você não vai ser chamado pra fazer coisas grandes, e aí é o grande X da questão. Eu nunca tentei me justificar pra ninguém. Mas só para lembrar e constar, pessoas que são chamadas para fazer coisas grandes, elas não sentam em alguns lugares. E hoje eu tô sentado em um lugar. Eu fui chamado por quem eu sou. E temos uns comediantes gospel muito bons. Não, mas aqui, Thiago, na nossa região, é tudo muito novo. Evangelizar dessa maneira, sabe? Falar do amor de Jesus através do humor. E eu fui chamado para fazer isso. Só que eu não vou ficar justificando. Eu fui a 85, eu comi, eu bebi, foi maravilhoso. Mas eu não justifiquei pra ninguém. Porque o que Deus falou comigo é comigo. Sabe? E hoje eu tô aqui falando pra quantas pessoas quiserem ouvir que até elas... que tá contando um pouco a piada, né? E elas foram chamadas, cara. Cara, Deus te chamou pra uma coisa, vai. É desse jeito, é do jeito que Deus te chamou. E assim, a diferença de verdade de um bobo da corte e de um cara extrovertido é que o bobo da corte, ele só vai fazer os reis rirem. Os extrovertidos, eles vão sentar na mesa com os reis. Então, graças a Deus, ele tem me dado graça para falar com essas pessoas. Tenho sido colocados em mesas, inclusive essa mesa aqui, que é uma mesa muito séria. Eu estou tendo a oportunidade de participar. Eu sou chamado por algumas pessoas para fazer coisas grandes para a glória de Jesus e não deixo de ser quem eu sou. Eu sei que, claro, isso vai limitar algumas coisas. Isso vai me deixar em alguns lugares, eu não vou sentar. Mas para isso existe o Cássio, para isso existe o Thiago, para isso existe o Fred. Eu fui chamado para ganhar vidas com alegria, com humor e de uma maneira bem irreverente que outras pessoas não vão ser chamadas. E se algumas portas se fecharem por isso, amém. Eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou. Vai ter a porta aberta. Tendo a tranquilidade de saber, cara, que independente até onde eu fui, a porta abriu. Eu abri porta pra muita gente. Quando fechar pra você, porque abriu pra alguém. Abriu pra alguém. É isso, pô. E, cara, eu sou muito grato a Deus. O reino sempre vai avançar. Sempre vai avançar. Entendeu? Então, isso é muito bom. E eu tô deixando esse testemunho pra quem acha que tem que ser de um jeito. Que não é de um jeito. Cara, o reino de Deus, ele é plural, ele é diverso, como você falou, existem várias pessoas que vão fazer de maneiras diferentes. Eu vou até aqui, eu fiz até aqui dessa forma engraçada e até aqui foi legal, mas daqui pra frente, o cara, ele não quer mais isso. Então, é o Cássio que vai entrar, o Thiago que vai entrar, talvez é o Fred, talvez é outro que vai entrar. Então, e assim, a gente tem que saber se comportar e se portar nos lugares. Sim. Um sem noção é diferente de alguém que foi chamado para ser um cara extrovertido, feliz e mudar o ambiente. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem que saber muito bem onde a gente está. Não, e também tem a questão de você... não quer dizer que você precisa mudar. A gente vai amadurecer, né? Sim, vai ter lugar que a gente vai entrar até o nosso ponto de amadurecimento. Vai ter lugar que você vai acessar a partir de um outro ponto de amadurecimento. Sim. É isso. Deixa eu falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores, que a conversa tá boa, irmão. Olha lá, já foi mais de 1 hora. Eu não falei dos patrocinadores. João, joga na tela, João, que eu vou falar. Eu quero chamar esse aqui, ó. Esse aqui eu quero chamar. Gabriel, vem aqui, eu quero que você fale dessa empresa aqui, Gabriel. Fala aqui, baixa aqui, vou falar. Ó, a realidade é a seguinte. Se o seu negócio não tá vendendo mais, não é por conta da crise, nem a época do ano. É porque você não tem uma estratégia de marketing. Que é isso? Fala com a Felizmino Company que a gente resolve o seu problema. Meu Deus! Felizmino Company, eu preciso falar que o Gabriel, bota a cara aqui, Gabriel. Não é culpa da crise! Aqui, cara, de toda a parte da mídia do Alguém Tem Que Falar, ele cuida do nosso corte, do nosso YouTube, Instagram.
Ele é top. Se você tá precisando de uma estratégia de marketing, cuidado com a tua rede social. E ele tem muita estratégia mesmo, tá? Você olha, se é novinho, bichinho, rapaz, bichinho, ele parece que ele é o chat GPT. Você fala com ele, ele responde, tem a solução pro seu negócio. Gabriel, obrigado, tá, meu lindo? Felizmino Company! Cadê? Tem mais alguém? Esqueci de mais alguém. Aleluia, acabou. A voz do além falou, acabou. Muito obrigado, João. A voz da Net chama João. Eu vou entrevistar o João um dia. João, Caralho. João, tá que nem o Liminha, João. Caralho, Villain do jogo. Não, tinha aquele que era o sombra do Ratinho, Sombra. estamos Obrigado, aqui agora. E, meus irmãos, pra gente estar quase finalizando, eu quero perguntar só uma coisa pra vocês também, que a gente falou de evangelismo, disso, daquilo. Ai, como é que vocês alcançam pessoas? A gente já viu que existe resultado na missão de vocês. E em casa? Eita. Olha aí. Como é que é com a família, com a esposa? Como que é a participação das esposas? Como é que é a participação? Como é que é? Vocês são irmãos, então eu tô falando de uma casa só. Sim. Da família, exceto Irmãos, cara, e a gente é amigo, Bora né, aí, cara? quem começa? Cara, eu vou te falar, par ímpar, você começa. Você Parabéns. Eu começo? Então tá bom, deixa eu falar, vou lá. Cara, eu vou te falar que sem família a gente não consegue, a gente pode até funcionar, mas a gente nunca vai fluir. Deus, ele deu esse ministério pra gente que de verdade é um presente, cara. Eu falo pra você as diferenças, né? O Thiago, ele tem uma estrutura familiar bem diferente, ele vai falar sobre a dele, e esse reino plural traz pra mim uma outra estrutura de família. Eu e a Carol não viemos de lar cristão, e a gente tá aprendendo de verdade a viver como cristãos dia a dia. Sabe? É o Espírito Santo, os erros que a gente vai cometendo um com o outro, a gente vai se ajustando, a gente vai conversando, a gente vai alinhando aquilo ali, ajustando a nossa vida, porque, de verdade, eu tenho falado muito sobre isso, Cássio, e isso é uma realidade na minha vida. Lá em Eclesiastes 3:11, Salomão vai falar o seguinte: e a gente nunca vai saber. A eternidade é algo que Deus colocou no coração do homem e ele jamais entenderá. Hoje eu vivo pela eternidade. Hoje eu levanto pela eternidade. Hoje eu faço pela eternidade. Eu faço porque um avô me ensinou que uma estrada pavimentada é muito diferente. E eu faço pelos meus filhos de verdade. De verdade, hoje eu de coração, eu levanto todos os meus dias, eu sirvo ao Senhor. Eu tô focado na missão, porque de verdade a eternidade é uma missão. Os meus filhos, eles vão participar de algo grandioso. Eu vou deixar para eles um legado de vida. E quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que muito mais do que o que eu podia viver é o que eu estou deixando para eles, para que eles possam continuar. Amém. Sabe? E isso é uma escolha. A gente sabe que isso é muito... Lá na frente eles vão escolher se vão querer isso ou não. Só que eu tenho um pai também que olha para mim, para o Thiago, e fala assim: filhos, eu deixei a missão. Eu não quis, mas vocês pegaram ela. Sabe, meu pai, ele foi um homem, ele é um homem honrado, 48 anos de serviço prestado à Polícia Militar, e vale a pena honrar a vida do meu pai e da minha mãe, porque, cara, ele tem uma medalha que eu vou te falar que pouquíssimas pessoas vão conquistar na Polícia Militar, que é a honra e o mérito de nunca ter tido a ficha suja dentro da polícia. Passou 48 anos ileso. Então é um chamado de vida que a gente carrega, é um ministério que a gente carrega com a gente. E de verdade, cara, a família pra gente é muito importante porque meus pais não desistiram dela. Então eu falo muito isso com a Carol, cara. A gente precisa de verdade, antes de sair, de ir pra rua levar alguma coisa pra alguém, a gente precisa construir algo sólido dentro da nossa casa. Sabe? Eu sei, e Deus já falou pra mim, ela não gosta que eu fale isso, que o ministério dela é muito maior. Eu sou a plataforma do ministério que Deus tá gerando nela. Por isso, tanta timidez, tanto isolamento, tanto dela querer ficar um pouco mais quietinha na dela, porque é uma bomba na mão do Senhor. E eu tô ali, cara, como uma plataforma para o que Deus quer fazer na vida deles. Eu amo esse ministério, cara. Eu amo estar ali com eles, falando para eles o que Deus quer para a vida de cada um deles. E não existe plataforma que não chegue junto com quem tá indo, né? É isso. Entendeu? Então, eu de verdade, só para dar um fim ao pensamento,
eu creio de verdade, Cássio, que se a minha família não tivesse hoje entendendo a missão que Deus colocou no meu coração, eu não podia nem sair de casa. Forte, Vado. É isso. Eu vejo que você fala, eu lembro muito de Soraya também, né? Ela também não gosta de canto, tem uma voz linda, não gosta de Já cantar, tentei não gosta tudo. de falar. Já até tirei o meu Só microfone pra ela. Conheço a gente assim também. Cara, Meu Deus. mas é muito forte. E você, Thiago, fala pra mim da sua casa, da sua família, como é que é essa relação? Cara, Suelen pra mim foi um presente. E eu fui um presente pra ela mal embalado, né? Podemos falar De assim. grego, de grego. De grego, porque eu brincava com ela no começo que ela orava por um anjo que descesse do céu e o Deus mandou um que subiu do inferno. Parece até forte isso, eu levo com humor, porque quando eu me converti, eu não tinha noção nenhuma do que era o evangelho, não sabia como namorava conforme os padrões evangélicos, eu não sabia como vivia difícil, conforme os mano. padrões evangélicos, então assim, eu era uma pessoa, eu era um cavalo selvagem, né, podemos falar assim, me descrevendo de uma forma bem simples e pura. Que isso, hein? Você Cara, podia falar com... Cara, eu era indomado, cara. Eu era uma pessoa que não, sabe? Animal, marisco. Mais ou menos isso. Já vejo uma figurinha mais tarde. Então, assim, Tadinho, quando a tá minha esposa, passar quando a gente mal. começou a namorar, minha esposa, cara, ela sempre teve muita paciência, que a minha esposa, ela era tardia pra falar, tardia pra se irar. Ela cresceu no evangelho desde pequenininha, então assim, Nasceu nisso. né, Thiago? ela nasceu nisso, não se desviou nisso e nunca brincou de ser crente, então E ela passou a adolescência dela sendo discriminada mesmo, porque ela era posicionada, então assim, não bebia, não ficava de namorico, não ficava querendo viver na vida dupla, né? vida dupla, andando no limite, né? Será que vou ou não vou? Então assim, ela sempre teve isso muito forte com ela, o posicionamento. Então, para ela, não dava para poder o namorado, o marido brincar. Então, assim, ela me ensinou muito, ela foi minha lixa, e ela é até hoje. Só que ela foi muito minha lixa no começo para poder eu aprender a abrir mão da carnalidade e dos meus pensamentos e convicções para poder eu aprender rápido o que é o Evangelho de Cristo. Então, assim, hoje, até hoje na minha casa, a gente é muito fechado e muito unido para tudo que vai fazer, para poder a gente estar junto e crescer E junto. nessa viver relação junto. do Máximo, né, que você hoje está à frente do pastoreando homem. Como é que é essa relação dela com esse ministério seu? Então, ela é meu suporte, cara. Ela é meu suporte, ela é a mulher de oração, ela é meu norte. Muitas das vezes ela dá ideias, muitas das vezes em oração ela gera situações assim que a gente vai lá e desfruta. Ela, com o jeitinho dela, a gente quando vai fazer alguma programação, ela sempre tem umas meninas que dão um suporte para poder a gente estar fazendo junto. Ela, com o jeitinho dela, a gente está sempre fazendo assim alguns atendimentos a dois, né, com pessoas que querem viver isso que a gente vive, porque nosso casamento não é um casamento perfeito, mas é um casamento saudável, sabe? A gente tem a confiança de falar um pro outro o que sente, tem a confiança de falar um pro outro o que pensa, às vezes com mais ternura, às vezes nem tanto, porque nós somos de verdade. E isso é importante falar. Obrigado, Thiago. Porque senão parece que é algo assim, nossa, a vida que eles têm é impossível de viver. Não, cara, nós somos de verdade, nós somos reais. A gente tem dias que ela acorda de TPM, tem dia que eu acordo, sabe, que só misericórdia de Deus, mas é por amor a Cristo. Cara, é importante, case com uma mulher que ame mais a Jesus do que a você. E eu fiz isso, graças a Deus. Porque se ela amar Vou Jesus, fazer isso também. ela vai te amar, cara. E assim, a gente vive numa cumplicidade, sabe? Suelen, pra mim, se eu puder desejar o bem pra qualquer um que vai casar, eu falo, pô, se conseguir arrumar uma mulher que nem Suelen, parecido com Suelen, vai viver bem o evangelho. Vai viver bem no trabalho, porque Plenitude, né, é a Thiago? plenitude. É uma pessoa que vai te dar um norte, muitas das vezes, e vai te ajudar quando às vezes você não tá conseguindo ver. Porque, na verdade, a gente não decide nada sozinho.